Vamos lá então. A gente vai estudar o cone de revolução. O cone de revolução é um sólido, mas também a gente costuma observar, não é, o cone de revolução nas festinhas de aniversário, quando a gente vê os chapéus, não é? Então os chapéuzinhos de aniversário são cones de revolução. Mas por que cone de revolução? Então veja, um cone de revolução porque ele é formado, não é? A partir da rotação completa desse triângulo retângulo em torno de um dos catetos. Então se a gente girar esse triângulo retângulo em torno desse cateto, a gente vai descobrir esse sólido e esse sólido chama cone. Muito bem. Agora alguns elementos do nosso cone. Então vejamos. A gente tem aqui na base o raio, importante para calcular a área da base. A gente vai ter a altura. E aqui esse segmento VC a gente chama de geratriz, também importante para calcular a área lateral. Se a gente cortar esse cone por um plano paralelo a uma das bases, a gente consegue aqui a nossa secção transversal, não é? Que é um círculo que é semelhante ao círculo da base. Se a gente cortar esse sólido ao meio agora, a gente consegue a nossa secção meridiana, que nada mais é do que um triângulo isósceles, certo? Muito bem, agora a gente precisa de alguns elementos para fazer cálculos que envolvem cone. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma relação entre a geratriz, a altura e o raio da base, que é assim, é um Pitágoras no fim das contas, não é? Então, veja que a gente pode calcular assim. A geratriz ao quadrado é igual ao raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Uma outra fórmula importante é a área da base. Mas como a base é um círculo, a gente escreve assim, a área da base. A área da superfície da base vai ser πr ao quadrado. πr ao quadrado, muito bem. Agora, é possível provar que a área da superfície lateral vai ser πrg. πrg. Agora, para entender esse πrg, você precisa observar essa sequência de figuras. Então, a área da superfície lateral, não é? Nada mais é do que a área desse setor circular. Então, é possível provar, usando aqui uma regra de 3, que a área da superfície lateral é πrg. Uma outra fórmula importante é a área da superfície total, que nada mais é. Superfície total é a área da base mais a área lateral que a gente acabou de calcular. Então, a área da base é πr ao quadrado mais πrg que a gente acabou de ver. E o volume, não é? O volume desse sólido é dado pela expressão. Também é possível provar que o volume de um cone é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, a gente consegue calcular o volume, não é? Por essa expressão, 1/3 da área da base vezes a altura. Mas agora, vejamos como é que a gente calcula este ângulo central, não é? Esse ângulo central, a gente vai calcular assim, então. Primeiro, a gente vai considerar o seguinte. A gente tem aqui um ângulo, não é? E aqui a gente tem o comprimento. Agora, observe a figura aqui ao lado. Veja o seguinte. Aqui a gente tem um cone, o raio da base é a geratriz. A base está aqui e a área lateral está aqui. A gente precisa calcular este θ em radianos. Agora, nota que esse setor circular ele tem raio G, não é? Então, o comprimento do círculo, né, desse círculo aqui, é πrg. Então, para um comprimento total de 2π radianos, a gente tem o comprimento total que vai ser 2πg, não é? Agora, se a gente quer só o θ radianos, a gente só quer esse θ, a gente vai ter um comprimento de quanto? 2πr.
Agora vamos entender esse 2πr. Quando a gente desenrola a superfície lateral desse cone, a gente tem esse setor circular. Então, o comprimento aqui da base é 2πr, que vai ser exatamente esse 2πr aqui. Então, agora se a gente multiplicar em cruz aqui, a gente fica com essa expressão. O θ vai ser igualzinho a 2π, não é? Que multiplica 2πr dividido por quanto? Por 2πg. A gente pode simplificar esse 2π com esse 2π e a gente chega na seguinte expressão. O θ é igualzinho a 2πr dividido por g. E essa expressão vai ser em radianos. Muito bem. Agora a gente precisa fazer o seguinte, ver como é que se aplica isso, não é? E para aplicar, vamos considerar essa primeira questão, que diz assim, a geratriz de um cone mede 13. Então a gente já vem aqui e diz assim para essa figura, vale 13. E o diâmetro da base vale 10, então o raio vale 5. E ele pede para a gente calcular o volume. Então vejamos, o volume de um cone é 1/3 da área da base vezes a altura. O que a gente tem? Então vejamos, a área da base a gente tem, porque a gente só precisa do raio, mas está faltando a altura. O que a gente faz? Aplica um Pitágoras nesse triângulo aqui, não é? Então vai ficar assim, ó, 13 ao quadrado é igual a, dar uma melhorada nesse 13, vai ficar assim, 13 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais h ao quadrado. Então, vamos passar para o lado de cá, esse 5 ao quadrado, então vai ficar 169 menos 25. Porque 13 ao quadrado é 169 e aqui a gente tem 25. Então, h ao quadrado é igual a 144. E, portanto, o h é raiz quadrada de 144, que é 12 centímetros. Muito bem. Agora, a gente vem aqui e substitui. O volume vai ser 1/3 da área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, que é 12. A gente pode simplificar esse 12 com esse 3. Aqui fica 4. Então, vai ficar 25 vezes 4, que dá 100 π centímetros cúbicos. É isso. Mas para a gente entender bem, vamos resolver mais uma questão. Então, veja que a gente tem um cone circular de altura 8 centímetros. Então, vamos colocar aqui que a altura é 8 centímetros. Então, essa altura aqui vai ser 8. E que mais? O raio da base mede 6. Então, esse raio aqui vale 6. O que ele quer saber? A área lateral, não é? Então, para calcular a área lateral, a gente precisa saber que a área lateral é πr G, não é? πrg. Agora, o que a gente tem? Bom, o raio da base a gente tem, falta a geratriz. Então, a gente vem nesse triângulo aqui de novo, não é? E aplica um Pitágoras. Então, veja que g ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, a geratriz ao quadrado vai ser 64 mais 36, que dá 100. Raiz quadrada de 100 vai dar 10, o quê? Centímetros. Muito bem. Agora é só voltar aqui e substituir. A área lateral vai ser π, o raio da base é 6 e a geratriz é 10. Então, veja que a área lateral vai ser 60 π centímetros quadrados. É isso.